a gente está ali não é para vencer no debate, porque quem concorda comigo vai achar que eu venci, quem concorda com ele vai achar que ele venceu. Tudo bem, às vezes você vê que você sai um pouco melhor, às vezes você saiu pior. Mas mais importante do que vencer o debate é que o programa funcione. Então você tem que estar disposto a dar um passo atrás em nome da dinâmica do programa. Senão, meu amigo, vai morrer. Esse é o primeiro. Segundo, lembrar que discussão, para mudar a cabeça de alguém, é muito difícil. Então você não precisa levar tão a sério também. O mundo não vai acabar se você convencer ou não, se você ter o argumento matador ou não. Né? Então não precisa levar tão a sério. Até porque sim, no dia ele seguinte acredita vem num monte de outra... maluquice. Ok, eu não vou mudar. Tem milhões de pessoas que pensam daquele jeito. Se eu pingar uma coisa diferente, para mim tá bom já. Vamos, bola que segue. Vida que segue. Vou mostrar alguns absurdos ali, outros eu não vou mostrar. Às vezes vou errar também. Não precisa levar ferro e fogo tão a sério. No fundo, é uma discussão para entreter. E se no ideal entretém os participantes também. Uma coisa que estavam perguntando antes da live e que o Adriles veio aqui quando veio é aquela grande questão da pandemia e foi da doméstica, da empregada, o que foi? Sim. Não é? Que eu tenho dois devem temas. estar falando aí, claro. É um tema que ele sempre volta. Eu tenho dois temas pelos quais eu sou atacado, linchado, sei lá, pela esquerda e pela direita. Pela esquerda, o fato de eu ter defendido uma vez na minha vida a venda de órgãos, o livre mercado de órgãos. Então, enfim, essa é a esquerda. Isso, você me dá o contexto, porque eu lembro disso e não entendo. Tá, eu vou falar desse e depois eu vou falar da direita. Tá bom. Então, primeiro isso da venda de órgãos. Eu lembro que isso foi tema, virou tema de discussão e eu não entendi como chegou até isso. Qual que era o contexto? Na verdade, eu fiz um artigo. Eu era um libertário. Eu no meu passado, já mudei bastante as formas como eu vejo. Eu era, ao mesmo tempo, um católico bastante praticante e, às vezes, tradicionalista, rigorosíssimo, assim. E também um libertário... flertava fortemente com o anarcocapitalismo. Não tem que nem existir Estado, é só o mercado, o direito de propriedade, ponto final. Eu só não dei esse passo final de dizer que todo imposto é roubo, que o Estado é sempre criminoso, justamente pelo meu lado católico. Porque, e o capitalismo vai reger isso? Tudo vai reger pelo capitalismo sem Estado. Mas para um católico não dá para dar esse passo final, eu acredito, porque existem santos que foram chefes de Estado, o Estado está aí, a igreja não... Dá para reduzir muito, mas um núcleo ali não é difícil você dizer que é criminoso, senão... a igreja teria errado de uma maneira muito séria, muito, muito profunda. Então uma coisa equilibrou a outra. Mas eu era um libertário bastante radical. E sendo um libertário bastante radical, eu defendia duas coisas. Primeiro, você é o senhor absoluto da sua propriedade, inclusive do seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Ora, se é meu corpo, minhas regras... eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso doar. Eutanásia. Eu posso vender se eu quiser. Eu posso... fazer o que eu quiser. Vender também. Esse era um lado. O outro lado era o lado mais econômico, consequencialista, de dizer, opa, um monte de gente precisa de órgãos nesse mundo. Mas existe uma fila de órgãos, são poucos. Tem gente que morre na fila. Por que existe essa escassez tão crônica de órgãos? Porque só pode a doação. Quando alguém morre, ou uma doação para um amigo que você conhece, você pode doar em alguns casos. Tem que ter autorização do morto. Precisa ter autorização, no caso do morto. E se a gente mudasse, se a gente liberasse e permitisse a venda de órgãos? Daí um monte de gente ia poder doar órgãos não vitais, tá? Órgãos que você não morre para doar. Um monte de gente ia poder escolher doar uma parte do fígado, um rim, para ganhar um dinheiro. E isso ia salvar vidas do outro lado da fila. Esse é um argumento que já foi defendido por um prêmio Nobel de Economia, inclusive, que é o Gary Becker, tá? É porque ele assusta. Assusta. E na época, mas para um libertário radical que convive sempre flerta com o anarcocapitalismo, é óbvio, é natural. Claro que sim, óbvio que sim. Vai morrer menos gente. Você não quer diminuir o número de mortes? Você defende mais mortes? Se você defende mais mortes, então continua contra. Se você defende menos mortes, concorda comigo. O que aconteceu depois? Porque tem um lado que o rico não queria vender e ia afetar e o pobre ia vender. Isso. Mas também tem outro argumento de dizer, tá bom, você quer proibir o pobre de vender, mas tá. Mas digamos que você proíbe o pobre de vender. Você melhorou a vida dele de algum jeito? Não, de maneira alguma. Então, se você quer dar mais uma transferência, uma ajuda pro pobre, 100%, vamos ajudar. Agora, só proibir ele de fazer uma coisa, está ajudando de algum modo? Parece que não. Tá? Você está tirando uma oportunidade dele, apenas isso. Tá? O que eu não via é o limite desse pensamento liberal, que tem uma premissa por trás, que é a seguinte: o indivíduo sempre sabe o que é melhor para ele. Isso nem sempre é verdade.
O indivíduo nem sempre é o melhor senhor das suas escolhas. Muitas vezes ele é. Tá? Mas um indivíduo viciado em drogas, por exemplo, que quer mais crack, pô, esse cara, Não sabe. por uma teoria pura de um ultraliberalismo totalmente relativista, vai dizer, quem sou eu para julgar? Se ele acha que a felicidade dele é fumar crack, quem sou eu para julgar essa felicidade dele? Mas claramente ele não está com o poder das decisões. Claramente, ele não está fazendo uma escolha que, por um ponto de vista minimamente mais substantivo, que não é totalmente relativista, assim, que diz, olha, eu consigo ver que aquilo não é o melhor para ele. Eu consigo ver que tem decisões desastrosas para ele. E não tem grandes problemas de eu limitar, às vezes, essas escolhas. Né? Se você percebe isso, você passa a ver, opa, então a decisão de vender órgãos também, muitas vezes, certamente, vai ser motivada pelo desespero. Por um desespero momentâneo que não necessariamente está no melhor interesse daquela pessoa. Que pode se arrepender depois. Que não é só pelo fato dela ser pobre, é porque ela não sabe, nem o pobre, nem o rico, nem sempre sabem o que é melhor para eles. E é óbvio que ela pode se arrepender depois. E é óbvio que o pobre vai ter muito mais situações de desespero do que o rico, isso sem dúvida. Então, há um sentido em você, peraí, não vamos deixar isso. Vamos tirar essa opção da vida da pessoa. Assim como, por exemplo, você tem que tirar na marra a opção da pessoa vender a própria liberdade. Isso foi uma coisa que, se não me engano, foi o Solon, lá na Grécia Antiga, um legislador ali. Falando do trabalho escravo. Do trabalho escravo. Ele disse, não pode mais escravidão por dívida. Por quê? Porque se você permitir isso, muita gente se escraviza. Se endivida até dizer, tá bom, eu cedo minha liberdade em nome disso aqui. Porque eu quero um pouquinho mais agora. E você cria a escravidão. Então você precisa limitar o grau de escolha das pessoas, né? Então, isso foi o que me levou a ser contra isso. E, curiosamente, a coisa dos órgãos, o linchamento dos órgãos se deu quando eu já era contra. E mostrei os motivos pelos quais eu era contra. Mas, ao mostrar os motivos pelos quais eu agora era contra, eu reproduzi esses argumentos que eu dei. Daí pegaram essa reprodução de argumentos, começaram a me bater, enfim. Daí acabou. Mas, enfim, até hoje... Agora eu entendi perfeitamente. Se você for um meio mais de esquerda, eu ainda vou ser a coisa dos órgãos. É a primeira coisa que fala maluco, não sei o quê. Olha, de fato, é uma ideologia levada a um extremo, né? Mas que faz sentido dentro de certos pressupostos. E não é trivial. Muitas pessoas que criticam de maneiras equivocadas. E não sabem responder. Mas, peraí, você, e muita gente de esquerda, adora o slogan Meu Corpo, Minhas Regras. Hein? Peraí, ontem você estava dizendo isso numa outra questão aí. E agora você vai ser contra? Por quê? Então muita pessoa bate, mas não tem nem ideia do pensamento. Bate porque é da tribo dela. Tá? Esse foi um ponto. Esse é o ponto pelo qual eu sou linchado pela esquerda. Agora o ponto pelo qual eu sou mais linchado pela direita. Eu, desde o começo da pandemia, me preocupou muito e eu lembro até de eu discutindo com o Leonardo Sakamoto, conhece o jornalista, um cara muito bom, mais de esquerda. Que, aliás, queria trazer aqui também. Quem seria um ótimo diálogo, um cara com muito conteúdo. Eu estava discutindo com ele isso no início de 2020. Eu lembro da gente discutindo a pandemia e dizendo desde o início, olha, a gente precisa ter... Nas redes ou em algum programa? Era num programa que a gente tinha chamado Sem Treta, naquele canal My News. Tá. A gente não tem mais esse programa, mas enfim, na época existia. Era bem legal. Hoje em dia eu estou com ele na UOL News. Na UOL News toda terça e quinta. Hoje mesmo eu debati com ele ali. É sempre uma discussão enriquecedora. Mas lá atrás era essa discussão. A pandemia está chegando. O que vai ser feito? Dá para fechar tudo de uma vez? Não, peraí. Fechar tudo de uma vez tem que lembrar que tem um lado... As pessoas têm que viver. A coisa tem que funcionar. E ambos concordamos nisso até. Você vai ter que fechar alguma coisa. Tá, ok. Chegou a pandemia. Ficou claro de que a curva de mortes dela ia ser alta. Ia ser alta. Eu lembro de no começo da pandemia, aquele empresário... Isso você está falando o quê? Em março? A discussão com o Sakamoto deve ser em fevereiro, sei lá, mas enfim. Era antes de ter o fechamento. Tá. Ou bem comecinho de março ou fevereiro. Eu lembro até daquele cara da rede de hambúrguer lá, o Madeiro. O Madeiro. Ele fez um vídeo, vai parar a economia por 9 mil mortes? Não dá, não faz sentido, né? Nossa, ainda estava em 9 mil mortes só? Nem tinha chegado nisso, mas havia, pelos mais otimistas, era tipo, vai morrer algumas pessoas, mas ficou claro que não ia ser 9 mil mortes. Escalou de um... Ia ter morte de verdade, tá? Ia ter centenas de milhares, quem sabe até 1 milhão de mortes. Começou a se desenhar essa possibilidade. Tá? Dado isso, algum tipo de fechamento ia ser necessário. Algum tipo de medida de isolamento vai ter que ter, porque senão, se você estoura a curva, se você colapsa os hospitais, as pessoas começam a morrer não só de Covid mais, começam a morrer de tudo. Porque todo mundo que precisar de um hospital... Não vai ter. Não vai ter. Você vai ter que ter alguma medida de isolamento com alguma racionalidade, com alguma coisa. Existe um excesso de isolamento,
Por exemplo, 0 casos, você fecha tudo e deixa todo mundo parado em casa. Loucura. Mas existe também o outro lado, que é não vamos fazer nada, cada um que se vire, você vai ter 1 milhão de mortos. É preciso ter algum tipo de medida para impedir isso. É o caso da Inglaterra. A Inglaterra começou com essa estratégia da imunidade de rebanho. O Boris Johnson, que é um cara de direita, inclusive. A Inglaterra teve um pico inicial assim, brutal. Ele falou, peraí, não dá. Tá errado Vou essa ter que fechar. estratégia. Teve que fechar. Diversos países se fecharam de várias maneiras e no Brasil diversos estados se fecharam de várias maneiras. Acontece que, infelizmente, o bolsonarismo tomou como ponto de honra que você não pode fazer nada. Que qualquer tipo de fechamento, mesmo de show, é um absurdo, não pode fechar, porque é o direito das pessoas, não sei o que, não pode fechar nada. Tá? Até o uso da máscara. Até usar máscara ficaram contra. Então era assim, ou você não faz, ou você faz 0, ou você é um isolacionista total, que é o total. Enfim, o debate brasileiro foi politizado de um jeito que se perdeu ali, ficou muito difícil defender uma situação minimamente racional. E seguimos ao longo aí eu entrei no Morning, sei lá, em junho, julho, defendendo diversas medidas de isolamento que foram necessárias. São Paulo, por exemplo, pelo melhor que a gente conhece, conseguiu limitar aí em provavelmente 30%, 40% as suas mortes aí pelo último estudo da USP que eu tinha visto a respeito. Tá? Conseguiu diminuir. Conseguiu impedir que colapsasse e conseguiu permitir que o Estado aumentasse a sua oferta de leitos. Se eu não me engano, triplicou mais ou menos. E conseguiu dar conta de quando piorou a situação de novo. Tá? Conseguiu mais ou menos fazer isso. Teve muita morte, mas teve menos do que poderia ter tido. Tá? Esse é um ponto. Nos meses iniciais... A pandemia também teve vários momentos. Né? Nos meses iniciais da pandemia, da quarentena, se dizia o quê? Vamos fazer uma quarentena aqui curta, sei lá, algumas semanas, talvez 1 mês, 2 meses, e depois a gente vai ter passado o pior e a coisa volta ao normal. Depois foi ficando claro que esse isolamento que se teve nos meses iniciais não dá para você ter ao longo de 1 ano, ao longo de 1 ano e meio. Ficou claro que a coisa não funciona assim. Você tem que ter medidas de isolamento. Algumas isolamentos, o que eu sempre defendi? Isolar os lugares que aglomeram. Um restaurante vai ter que ter alguma medida. Mas a partir de um certo momento, sei lá, julho, agosto de 2020, ainda ficou claro que, e se o restaurante vai afastar as mesas, se botar máscara e tudo, vamos permitir a abertura? Eu defendi a abertura de restaurantes desde o momento que ela surgiu. Inclusive, passei a frequentar publicamente. Fui no cinema em 2020, fui em restaurante também, com as devidas medidas de cuidado. Tá? Ainda tinha um custo enorme, mas as medidas estavam dadas ali. E permitiu que a gente vivesse um pouco mais uma normalidade. Tem coisas que nunca pararam, e nem tinham que parar. Indústria, São Paulo nunca parou. Construção civil, quem mora no lado de obra sabe que não parou um único dia essa construção civil ao longo de toda a pandemia. O que dava para fazer com arejamento e sem grande aglomeração, seguiu. As coisas que aglomeram muito, fechou por um tempo e depois foi tentando reabrir. Eu, desde o início, fazia exercício ao ar livre também, não vou em academia, vou treinar numa praça, normal, não tem problema nenhum. Você defender alguma medida de isolamento é diferente de você defender o lockdown total de todo mundo em casa, como foi feito em alguns lugares em que a coisa colapsou. Milão teve um momento em que você só saía de casa com motivo escrito. Eu estou indo no mercado. Eu estou indo no médico, na farmácia. Fora, e não podia sair de casa. A gente não chegou nesse Aqui ponto. A gente não chegou a esse ponto de forma alguma. Vários setores econômicos estavam funcionando e, inclusive, eu fui o primeiro a defender que continuasse assim, porque as duas coisas são importantes. E eu posso te dizer como eu agi, como pessoa física também na pandemia. Teve os meses iniciais em que eu fiquei bastante isolado, eu só saía para fazer um exercício, porque andar é importante, você tem que tomar um ar também. E para pegar comida e voltar. E nesses meses, inclusive, e falo isso com abertura também, porque não considero que eu fiz nada de errado, paguei para minha diarista ficar na casa dela durante todos esses meses, ganhando como se ela tivesse vindo na minha casa 2 vezes por semana. A partir de um momento, lá por julho, agosto, começou a flexibilizar um pouco. Restaurantes abriram, eu também passei aí. Um pouco posterior a isso, passei na Jovem Pan também, mas depois voltou, enfim. Mas a coisa estava um pouco mais flexível. Por até sugestão da minha própria diarista, falou, você não quer que eu vá uma vez aí de vez em quando seus filhos estão aí para ajudar também? Claro, vem aí. Eu pago, inclusive, o transporte. O transporte público sempre foi um risco, né, na pandemia. Que o poder público lidou muito mal, por exemplo. Uma medida básica que a autoridade não tomou era a distribuição de máscaras eficazes, aquela máscara que fecha direito,
em pontos de terminais e coisas para ajudar no transporte público, para reduzir, metrô, estações de metrô, para reduzir a taxa de expansão. Então, o transporte público sempre foi um risco. Falei, tá ok, vem quando as crianças estiverem aqui, achei boa, porque eu também estou totalmente aqui trabalhando e tentando me virar. Vem aqui, eu pago o seu transporte, você vem aqui, a gente trabalha, encontrar uma pessoa ou outra não tem problema, como eu também encontro pessoas e jamais fiz segredo disso. Agora misturou-se as coisas. Pegaram uma cena... E eu nem fiz questão de esconder, na verdade. Às vezes aparece. O meu filho apareceu já em tela, a diarista apareceu já em tela. Até outra pessoa, a funcionária da minha ex, que veio por sugestão dela, com o carro dela, me ajudar também, porque é minha amiga. Eu nem pago nada para ela, mas veio também quando minha ex estava viajando. Veio me ajudar também um dia. Tudo isso aparece em tela. E daí o pessoal do bolsonarismo, que está de um lado dizendo tudo que não é abertura completa, é lockdown total, fica em casa total, pegou isso e disse, olha como é hipócrita. Gente, não teve hipocrisia rigorosamente nenhuma. Eu jamais fiz algo que eu discordasse do ponto de vista de aglomerações de pandemia, forçando alguém a se aglomerar em pandemia nenhuma. Até pagava o transporte, inclusive, e no momento em que eu também estava disposto a ir para lugares se precisassem de alguma coisa minha. Tá? Então, por união disso, somado, e esse é o elemento central, há uma tentativa de demonização política, porque eu sou um crítico do governo Bolsonaro, capitaneado pela Bia Kicis, foi ela que capitaneou essa polêmica em mais de uma vez, ela já trouxe mais, ela volta e meia atrás. Se eu começo a ouvir muito desse tema, eu já sei, foi a Bia Kicis, deve ter postado alguma coisa de novo. Aconteceu isso. Mas tudo bem, isso, assim como a esquerda mais petista me lincha pela coisa dos órgãos, a direita bolsonarista me lincha por ter chamado, pagando o transporte particular, a minha diarista alguns dias quando meus filhos estavam juntos, num momento em que eu mesmo defendia a abertura segura da economia. Teve alguma contradição aí? Não teve contradição nenhuma. O que teve é um julgamento que... Você não estava defendendo o lockdown não e todo mundo... Mas esse é o ponto. E também no caso dos órgãos, sabe? Às vezes eu vou tentar argumentar com a pessoa, mas você vê que, ela não está querendo escutar nada. O que ela está querendo é destruir alguém ali. Então, não adianta discutir muito isso também. Eu tenho tranquilo tanto com a minha defesa passada dos órgãos, olha, tudo bem. Com a consciência, eu defendi o que eu acreditava, quanto com tudo que eu fiz e faço durante a pandemia e defendi. Também sei muito bem que jamais fui do time, não vamos fazer nada, vamos dar cloroquina. Isso matou gente no Brasil. Quem defende isso matou pessoas no Brasil, infelizmente. E também não defendi o lockdown absoluto, estrito, nível Argentina, sei lá, jamais defendi Milão, isso. Ou Milão no foco do negócio.